Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Caríssimos irmãos, um santo e abençoado dia na presença do Senhor. Hoje, dia 30 de julho, terça-feira, dia de São Pedro Crisólogo. A Igreja nos apresenta para nossa meditação o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo de 36 a 43. E o texto fala assim: Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Vejam, meus irmãos, que aqui há um segredo para a gente meditar. Se o texto diz que Jesus foi para casa e deixou a multidão, ao mesmo tempo fala que os discípulos se aproximaram, é porque Jesus estava na mesma casa com os discípulos. Ou seja, os discípulos de Jesus, de modo especial aqueles 12, eles andavam com Jesus a todo momento. Eles não largavam Jesus. Até mesmo quando Jesus ia para casa descansar, dormir, fazer suas refeições, aqueles homens, aquele grupo acompanhava Jesus. Esse é o discipulado daquele que se consagra totalmente a Deus. Existem dois tipos de discipulado. Aquela multidão era de discípulos, mas estava com Jesus durante alguns momentos do dia. Depois voltavam cada um para suas casas, para os seus afazeres, para as suas atividades. Esse é o discipulado dos leigos. Mas existe também um outro discipulado, que é o da intimidade, que é o da consagração. É aquele deixa tudo e segue-me. Então, todos os dois tipos de discipulado são válidos. Um, porém, digamos assim, é mais íntimo do que o outro. É o discipulado dos religiosos, dos consagrados e sacerdotes, porque estão com Jesus 24 horas. Não é à toa que nas casas religiosas e até nas casas paroquiais se vê a presença, muitas vezes, do Santíssimo Sacramento do Tabernáculo. Os leigos não podem ter em casa o sacrário, mas os consagrados podem. Ou seja, eles vivem 24 horas na companhia de Jesus, como os discípulos do seu tempo. E aí Jesus vai explicar a parábola do joio e do trigo. Ele diz que quem semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino e o joio são os que pertencem ao maligno. Então, meus irmãos, em todos os tempos, sempre vai existir o trigo e o joio. Aqueles que são de Deus e aqueles que não são. E isso eu estou falando da igreja. Jesus está falando aqui, daqueles que ouvem a palavra de Deus. Uns acolhem a palavra e a colocam em prática, outros não acolhem a palavra e vivem no seu paganismo, no seu pecado. Então, nunca existiu uma época onde não houvesse a existência do trigo e do joio. Nunca o mundo foi somente de trigo, nunca o mundo foi somente de joio. O mal e o bem sempre estiveram presentes. Agora chegará o dia da ceifa, chegará o dia da colheita, chegará o dia em que os anjos do Senhor virão para ceifar, recolher o trigo no celeiro de Deus e jogar o joio no fogo eterno. Esse tempo ainda não chegou, mas vai chegar. Ninguém vai escapar desse tempo. Ninguém vai escapar desta colheita. Infelizmente, muitos não estão nem aí. Não querem acreditar nisso,
não acreditam em Jesus, pelo contrário, zombam dele, escarnecem dele. Basta a gente ver o que está acontecendo nas Olimpíadas de Paris. Um verdadeiro ato de zombaria das coisas divinas, das coisas sagradas, da presença de Jesus. Eles zombaram da última ceia, zombaram da Eucaristia, da primeira missa celebrada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas será que essas pessoas acham que tudo isso passará em branco? Que esse dia da colheita nunca vai chegar? Pois vai, meus irmãos. Acreditemos piamente, o dia da colheita chegará. O trigo será guardado no celeiro do céu e o joio será lançado no fogo do inferno. E diz o texto bíblico, ali haverá choro e ranger de dentes. Por que choro? Choro de desespero, porque não vai dar mais tempo de se arrepender. O choro daqueles que tiveram a oportunidade de mudar de vida e não aceitaram. O choro daqueles que achavam que tudo isso era balela, que tudo isso era bobagem, besteira. Aí está, a prova de que Jesus não está brincando. De fato, a colheita vem. Fiquemos do lado do trigo. Sejamos pessoas de Deus. Não compactuemos de modo algum com o que aconteceu lá nas Olimpíadas de Paris, nem com o que acontece ao redor do mundo. Não fiquemos do lado dos zombadores, daqueles que escarnecem de Deus, daqueles que blasfemam contra o santo nome de Jesus, porque estas pessoas já receberam a sua recompensa. E Jesus vai dizer ainda neste evangelho: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Enquanto uma turma vai chorar e ranger os dentes, a outra turma brilhará como o sol no reino de Deus, no reino da luz, da felicidade, onde a alegria nunca se acaba. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, o evangelho está sendo pregado, a mensagem está sendo anunciada. Quem tem ouvidos, ouça. Agora, quem quer se fazer de surdo, tem também a sua liberdade. Liberdade essa que Deus nunca vai tirar de nenhum de nós. Meu irmão, minha irmã, desça sobre você, sobre a sua família e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia para você. Fica sempre na paz do Senhor.